chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje, e nesse boletim você vai conferir: filme de Danilo Gentili e Fábio Porchat se torna alvo, defesa e acusação no caso Henri Borel estão se preparando. Vamos trazer essa notícia aqui para vocês, então se prepare e vem com a gente as notícias que você não pode perder sobre o caso Henri Borel, e as principais notícias do Brasil e também do mundo você confere aqui no canal Suas Notícias Hoje. O seu comentário também é muito importante, vai comentando aqui o que você acha de cada uma dessas notícias. Vocês viram que o ministro da Justiça, Anderson Torres, usou as redes sociais nessa semana para criticar o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, disponível em plataformas de streaming. Torres afirmou ter determinado que os vários setores do Ministério da Justiça adotem as providências cabíveis para o caso. Ele disse que o filme de Danilo Gentili contém detalhes asquerosos. O longa é de 2017, mas entrou para o catálogo da Netflix em fevereiro deste ano. Gentili atua no filme e também assina o roteiro, ao lado do diretor Fabrício Bittar e de André Catarinaccio. Outros autores da produção são Fábio Porchat, Bruno Munhoz, Daniel Pimentel e Carlos Villagrán. O longa se tornou alvo recente de críticas por supostos incentivos. Os nomes de Danilo Gentili e Porchat ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter devido à repercussão negativa do longa. E aí, você assistiu esse filme? O que você achou? Os ministros têm razão? E vamos agora falar sobre o caso Henri Borel. Um ano depois da morte do garoto Henri, defesas e acusações se preparam para o julgamento do caso. E o projeto de lei 1360 de 2021, também conhecido como Lei Henri Borel, que cria mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, está programado para votação na tarde desta terça-feira, dia 15 de março, no Senado Federal. O texto do projeto prevê medidas protetivas como afastamento do agressor, assistência à vítima em centros de atendimento e aumento de penas para infanticídio, abandono de incapaz e maus-tratos. A lei imputa as mesmas penas a quem se omitir de denunciar o crime. De autoria das deputadas Ale Silva, Carla Zambelli e Jaqueline Cassol, o PL cria ainda o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, que deve ser instituído no dia 3 de maio, que é a data de nascimento de Henri Borel. E os advogados de defesa e acusação falaram sobre o que esperam dos próximos passos desse processo. O principal ponto é a acusação contra Jairinho e Monique Medeiros. Para a acusação, há elementos suficientes para mostrar que Henri teve lesões graves que acabaram levando à sua morte de forma violenta. A defesa de Jairinho, no entanto, alega que não é possível comprovar com as provas apresentadas que Henri foi vítima de homicídio. Os advogados de Monique Medeiros acreditam que ela jamais tenha cometido qualquer crime contra o próprio filho. Jairinho foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, tortura, impossibilidade de defesa da vítima, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos, também tortura, coação de testemunha. Monique Medeiros, por outro lado, também foi indiciada por homicídio triplamente qualificado na forma omissiva imprópria, com aumento de pena também por se tratar de menor de 14 anos, além de tortura omissiva, falsidade ideológica e coação de testemunhas. Após o fim do depoimento das testemunhas, o promotor do Ministério Público, Fábio Vieira, chegou a dizer que algumas falas haviam sido ensaiadas.
A assistente de acusação, Samia Massari, falou sobre o que considera como os principais pontos a serem discutidos nas próximas fases desse processo. E ela disse: 3 indivíduos ingressaram num apartamento com vida, dentre eles a vítima Henri Borel, saudável e em plenas condições de saúde, mas somente 2 saíram vivos naquela madrugada. Uma criança de 4 anos de idade, apresentando inúmeras lesões pelo corpo, chegou ao hospital morta. Segundo o laudo de necrópsia assinado pelo perito Leonardo Huber Tawil, a morte de Henri foi causada por uma ação contundente. A materialidade foi efetivamente consignada nos laudos periciais, inferindo a existência de lesões graves, dentre elas laceração hepática ensejadoras da causa mortes de Henri Borel. O elemento probatório já produzido em juízo comprovam a existência de uma morte violenta. O depoimento de Monique Medeiros à Justiça, em que falou sobre as agressões que sofreu de Jairinho e mencionou reclamações de Henri sobre ele, seria um elemento que indicaria que a mãe da vítima se omitiu. A mãe nega, no entanto, ter visto hematomas no filho no dia da morte. E Samia afirma os relatos da ré Monique apenas corroboram sua ciência acerca dos episódios de tortura física e psicológica praticados pelo réu Jairo Souza contra o seu filho Henri Borel, tornando evidente sua postura omissiva num cenário que exigia uma atuação proativa e protetiva compatível com a qualidade materna e de agente garantidora a ela inerente. O advogado Cláudio Daledoni Júnior, que assumiu a defesa de Jairinho em fevereiro de 2022, alega que, no entendimento da defesa, Henri não foi morto pelo casal, e ele diz: o que a defesa tem de uma forma convicta, técnica e pericial é que não existe materialidade suficiente para dizer que o que ocorreu com Henri Borel foi um homicídio. Para Daledoni, antes de qualquer deliberação do júri popular, é necessário ouvir os médicos legistas que atuaram no caso, e ele pondera: para mim, tecnicamente, sob o ponto de vista médico-legal, tanto Monique quanto o Dr. Jairo são inocentes, e essa questão será dirimida quando forem ouvidos os médicos legistas que atuaram no caso e dos assistentes técnicos que também são médicos legistas e darão o opinamento médico-legal, e isso tem que ser feito na primeira fase. Já a defesa de Monique Medeiros está confiante com o depoimento que ela deu na audiência de instrução e julgamento e que demonstrou que ela jamais teve participação em qualquer crime contra Henri. Os advogados Tiago Minagé e Hugo Novaes também falam na inocência de sua cliente e que a única estratégia traçada para a mãe de Henri é dizer a verdade. Novaes disse: cada acusado responde por sua acusação e a Monique pela omissão. Pelo que vimos, as defesas possuem inúmeros pontos de divergência, que serão analisados pela magistrada no momento oportuno. Monique possui a estratégia de dizer somente a verdade e contribuir com a justiça, e repetirá quantas vezes for indagada. Ela acredita na justiça e que sua inocência será declarada. Questionado sobre uma possível pronúncia e ida a júri popular, o advogado de Monique reitera a inocência de sua cliente e fala no uso de recursos para evitar esse momento. E ele diz: ainda precisamos saber se o Ministério Público sustentará a pronúncia da Monique para depois pensarmos no feito ser encaminhado ao tribunal do júri. Caso isso aconteça, ainda teremos inúmeros recursos a serem utilizados, mas que certamente serão analisados em cada momento oportuno. Mas a defesa acredita na sabedoria e senso de justiça da magistrada que conduz o caso, sendo certo que reconhecerá a inocência de Monique Medeiros, diz confiante então o advogado de Monique Medeiros, mãe de Henri Borel. Quero saber a sua opinião, e para você não perder nenhuma novidade, faça também a sua inscrição, ative as notificações e o seu like ajuda a gente a trazer notícias todos os dias aqui no canal Suas Notícias Hoje. Nos vemos logo mais no próximo boletim. Até já!